pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre substantivos, os nouns. Bom, os substantivos são as palavras que nomeiam coisas do mundo, objetos, pessoas, fenômenos da natureza e assim por diante. Mas além dessa função de dar nome, de nomear os objetos do mundo, em inglês os nomes também podem ter outras funções e é nisso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Os nomes podem funcionar como adjetivos. Se eu pego uma frase, por exemplo, The soup has vegetables in it. A sopa tem legumes e verduras nela. Quer dizer, então, que é uma sopa de legumes. Eu posso, então, inverter a posição desse substantivo e ele age, então, como uma propriedade, como um adjetivo. Então, eu posso dizer, It is a vegetable soup. É uma sopa de legumes, ao invés de falar que tem legumes dentro da sopa. Outro exemplo é, Her son is 5 years old. O filho dela tem 5 anos. Eu posso, de novo, mudar a posição desse substantivo na frase e ficaria She has a 5 years old son. Ela tem um filho de 5 anos. A tradução é basicamente a mesma, só que a posição do sujeito está invertida, acaba sendo, então, um adjetivo. Indica uma propriedade do filho, O filho tem 5 anos, uma característica. Além de funcionar como adjetivo, os nomes também podem funcionar como possessivos, eles indicam posse. Em inglês é chamado de caso genitivo, the genitive case, e ele é indicado pelo apóstrofo S. Então eu posso dizer, the girl's book is on the table. Quando eu leio invertido, O livro da menina está em cima da mesa. Então esse apóstrofo S é como a preposição, de, do, da. That car is Tom's. Aquele carro é do Tom. The kids' toys are in the box. Os brinquedos das crianças estão dentro da caixa. Então, sempre eu começo a ler pelo toys, que é o substantivo principal, para o apóstrofo S, e aí o outro substantivo, que nesse caso está agindo como possessivo. Repare que no terceiro exemplo, the kids' toys are in the box, eu só usei o apóstrofo, eu não usei o S. Porque a palavra está no plural, ela já termina com S. Então, eu não preciso usar o S de novo, porque senão fica um som repetido. Mas, se for um nome próprio, por exemplo, Thomas, eu posso optar por usar ou não o S. Só posso falar, então, Thomas' house is near here. A casa do Thomas é perto daqui. E aí eu posso usar ou não o S, mas o apóstrofo continua lá. Então, esses são nomes agindo como possessivos, indicando relação de posse. Esses usos, vamos dizer, alternativos do substantivo já foram questões de prova. Por exemplo, Unicamp Vestibular 2014, a gente tinha um texto sobre uma descoberta de ornamentos de um povo antigo do Peru. Okay? Então, a pergunta era sobre que tipo de ornamento pessoal foi encontrado, do que ele é feito e a quem pertencia. Então, se vocês olhassem no texto, está assim. A pair of heavy gold and silver ear ornaments. No enunciado da questão, a gente vê ornamentos. Então, se eu for para o texto, eu acho então essa palavra, ornaments, e eu vou ver então que é ear ornaments. Ear é orelha, substantivo. Só que como ele está antes do ornaments no substantivo, ele acaba agindo como adjetivo, indicando então uma característica daquele ornamento. Então, nesse caso, um ornamento de orelha, um brinco. Então, o que eles acharam foi um brinco. E se vocês olharem, então, antes de ear, eu tenho gold and silver. Veja que a estrutura é muito parecida com aquela que a gente viu do filho de 5 anos, As palavras ligadas por hífen. Então, gold and silver, ouro e prata. Então, do que ele é feito? Feito de ouro e prata. Então, tudo isso, são todos substantivos, mas pela posição deles na frase, eles agem como adjetivos. E, por fim, a quem ele pertencia, a gente vê lá a high-ranking warrior woman, uma mulher dessa tribo, desse povo que eles encontraram. E antes de woman, a gente tem high-ranking. Ranking, se você pega o ranking de alguma coisa, as posições. E ela era high-ranking, então uma posição elevada na hierarquia, na sociedade. Então, a quem ele pertencia, a uma mulher nobre, uma mulher de alta hierarquia. Isso tudo também são substantivos funcionando como adjetivos. Se eu pegar a FUVEST, Vestibular 2011, eu tenho um texto e a primeira frase é Europe's economic distress could be China's opportunity.
a gente já vê então lá o apóstrofo S, o caso genitivo, e isso já era uma chave de leitura. É claro que durante o texto eles explicavam certinho a situação, mas só com isso eu já poderia responder a questão e era basicamente usando, né, a relação de posse. Então, Europe's economic distress, né, então uma perturbação, uma crise econômica na Europa, da Europa, que foi uma opportunity da China, China's opportunity. Então, era uma questão múltipla escolha. Se você olhar a alternativa D, a gente tem lá, aumentou seus investimentos na Europa no ano passado. Ele perguntava sobre a China, né? O que a China fez? Aumentou seus investimentos na Europa no ano passado. E a gente já tinha essa chave logo na primeira frase do texto, né? Como a gente tinha uma crise na Europa, essa crise foi uma oportunidade para a China que investiu então nesse mercado. Vamos falar um pouco então sobre a formação de plural dos substantivos. Como no português, a regra geral é o acréscimo de S. Então, se eu tenho song, plural, songs. Car, cars. Simplesmente um acréscimo. Mas alguns substantivos têm o final, como eu chamo, problemático, né? Se o substantivo já termina em S, como quis, se eu coloco mais um S, eu só vou criar uma confusão sonora. Então, nesses casos, né, de final problemático, a gente acrescenta um ES. Quais são esses finais problemáticos? Nomes terminados em S, SH, CH, Z e X. Então, se eu tenho kiss, o plural é kisses. Wish, wishes. Fox, foxes. Para aqueles substantivos que terminam em Y e antes do Y eu tenho uma vogal, é só acrescentar o S, regra geral. Então, boy, boys, they, theys. Mas se esse substantivo termina com Y e antes eu tenho uma consoante, então eu preciso tirar o Y e colocar o I no lugar. Então, eu teria babe, babies, dictionary, dictionaries, com I e não Y. Alguns substantivos terminados em F, né, o F ou FE, tem o plural formado por V, ao invés de F, né, substituindo o F pelo V. Então, shelf, por exemplo, né, prateleira, fica shelves. Knife, faca, fica knives. Tá? Mas isso não é uma regra geral para substantivos terminados em F. Eu tenho, por exemplo, roof, que é telhado, o plural é roofs. Né? A maioria segue a regra geral, mas alguns vão então para esse final alternativo, né? Ao invés de F, o V. Para aqueles substantivos emprestados do latim ou do grego, assim como em português, o plural segue o plural original dessas línguas. Então, por exemplo, phenomenon, eu tenho phenomena. Crisis, crisis, né, eu só mudo o final. Alguns substantivos têm, então, um plural irregular, né, ou seja, não tem nenhuma regra fixa. Se eu olhar, por exemplo, para man, homem, o plural é man, com E ao invés de A. Woman, mulher, o plural é women, né, mulheres, eu mudo um pouco a pronúncia. Child, children, então criança, crianças. Foot, feet, o pé, pés. E tem alguns que seguem essa mesma estrutura do foot, por exemplo, o tooth, dente, fica teeth. Goose, ganso, fica geese. E outros como mouse, rato, mice, são ratos. Person, pessoa, people, pessoas. Uma observação com pessoas, né? Isso geralmente é o que todo mundo vê, person, plural, people. Mas também existe persons, né? Só com o acréscimo de S. Só que isso acontece em situações muito raras e formais, geralmente quando tem algum regulamento, né? Por exemplo, se você entra no ônibus e tem aqueles assentos reservados, né? Então, isso estaria, por exemplo, reservado para pessoas com deficiência, graves, etc. Isso estaria escrito persons with disabilities, porque eu estou falando de um regulamento, uma coisa que é mais formal. Então, nesse caso, eu uso persons. Né? O plural mais comum e informal é realmente people. People também pode aparecer como peoples, no plural, se ele estiver indicando povos. Então, por exemplo, os povos indígenas da Amazônia. Então, eu posso falar peoples, nesse caso, indicando diferentes povos. Tudo bem? Alguns substantivos têm a mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Se eu pegar, por exemplo, ovelha, sheep, eu falo one sheep, two sheep. Eu não mudo a forma. Species, né? Eu falo one species, two species. E fish, peixe, one fish, two fish.
Fish até tem a forma no plural, fishes, mas é muito formal e rara, então a gente usa fish mesmo. Cuidado que algumas palavras parecem estar no plural, mas na verdade não estão, e geralmente estão ligadas com matérias, disciplinas da escola, da universidade. Por exemplo, linguistics, né, linguística. Eu escrevo, né, linguistics, mas se eu for concordar com o verbo, por exemplo, linguistics is complicated. O verbo fica no singular porque é um nome no singular. Ou politics, política, não está no plural, na verdade, né, é um substantivo singular. Alguns substantivos, no entanto, só existem no plural. Se eu pegar, por exemplo, jeans, jeans está sempre no plural. Se eu for concordar com o verbo, eu falo jeans are comfortable. Né? Jeans são confortáveis. Sempre no plural. Scissors, tesoura. Tesoura também é um substantivo que está sempre no plural. Glasses, óculos. Óculos também eu sempre concordo no plural. Tá? Cuidado porque glass, existe a palavra glass, mas indica vidro ou copo. Glasses, óculos, sempre no plural. Essas, né, palavras que eu citei, algumas pessoas chamam de parelhas, ou seja, são objetos que podem ser pensados como dois, como um par. Né? Então, jeans, eu tenho duas pernas. Scissors, as duas lâminas. Óculos, as duas pernas. Né? Então, as parelhas, geralmente, são substantivos que sempre estão no plural. E alguns substantivos só existem no singular. Por exemplo, luck, sorte, é um substantivo abstrato, não tem plural. Sunshine, né, a luz do sol, também não tem plural, né, é um substantivo abstrato. Em português, o substantivo abstrato geralmente segue essa regra, né, tipo paciência. Paciência não tem plural, porque é um substantivo abstrato. Então, ficaria fácil se a gente só pensasse nisso. Mas alguns substantivos em inglês são, né, só aparecem no singular, a gente chama ele de não contáveis, são nomes que não são possíveis de se contar. E em português tem plural. Então, isso causa uma certa confusão. Se eu olhar, por exemplo, para fruit. Fruit é uma palavra em inglês que não se conta, não tem plural. Mas se eu olhar para português, tem frutas. Né? Então, isso causa muita confusão. Né? Como eu vou saber se um nome é contável ou não contável, se ele tem plural ou não? Né? Eu tenho palavras como information, que em inglês só aparece no singular, enquanto em português eu tenho informações. Homework, tarefa. Tarefa é um substantivo que só aparece no singular. Assim como bread, pão, slang, gíria, jewelry, né, joias, são palavras que só aparecem no singular. Então, causa essa dúvida. Como eu vou saber? A dica maior é dicionário. Até porque tem palavras que com um sentido são contáveis e com outro sentido são incontáveis. Então, na dúvida, ora no dicionário. Mas como nem sempre a gente tem um dicionário, tem alguns grupos que a gente pode montar que pode ajudar nessa decisão de contável ou incontável. Por exemplo, se eu pensar num todo constituído de pequenas partículas ou de itens semelhantes. Por exemplo, arroz, rice. Arroz, né, eu não penso só no grãozinho, eu penso num todo e esse todo é constituído de pequenas partículas. Corn, milho. O milho também eu não penso só no grãozinho, né, eu penso no milho como um todo e o milho é constituído de pequenas partículas. Furniture. Furniture é mobília. Então, mobília, eu penso num todo, ele é constituído de itens semelhantes, móveis. Né? Equipment, equipamento. De novo, um todo constituído de itens semelhantes. Então, esse todo constituído de partículas ou itens semelhantes são geralmente substantivos incontáveis. Outro grupo de palavras incontáveis são os líquidos. Se eu pensar em water, água, juice, suco, soup, sopa, ou blood até mesmo, né, sangue, são líquidos e a gente não consegue contar. Né? Se eu for lá colocar minha mão debaixo da torneira, não tem como falar, olha, aqui tem uma água. A gente conta garrafas de água, copos de água, mas não a água em si. Né? Então, líquidos são palavras incontáveis. E também alguns sólidos, como paper, papel, sempre no singular. Butter, manteiga, também sempre no singular. Cheese, queijo, meat, carne, né? Sempre vão aparecer no singular. Então, dá uma olhadinha nesses conjuntos que são incontáveis e isso pode, então, dar uma ajuda, porque a gente não tem sempre um dicionário. Para a gente expressar, então, quantidade, né? Como eu não posso falar, por exemplo, two waters, duas águas, eu posso usar, então, alguns recipientes e isso, então, vai me indicar a quantidade daqueles substantivos que eu quero, né, usar. Então, por exemplo, se eu for usar tea, chá. Chá não tem plural,
mas eu posso usar, então, a cup of tea, uma xícara de chá. E aí a xícara eu posso contar, 1 cup, 2 cups, 3 cups, etc. A glass of Coke, né, um copo de coca, de refrigerante. O copo eu posso contar, mas o líquido não. A slice of ham. Ham é presunto. Presunto não se conta. Mas slices, fatias, posso contar. Toast, torrada. Não posso contar torrada, mas posso contar pieces of toast, né? Os pedaços. Né? Então, quantas torradas eu vou usar. Vou comer. Sugar, açúcar, incontável, né? Sugar, um todo constituído de pequenas partículas. Não posso contar, então, esse todo, mas posso contar colheres, por exemplo, 2 spoons of sugar. Ou papel, não posso falar papéis, né? Papers, mas posso falar 2 sheets of paper, né? Não pode ir para o singular. Cuidado que paper também pode ter o significado de trabalho, né? O professor pediu um trabalho pra gente. Nesse caso, eu posso falar papers, né? Mas a folha de papel, não. Ok? Algumas outras expressões também são usadas para dar quantidade para esses substantivos que não podem ser contáveis. E eles são, por exemplo, a little e little. Só que a little e little têm significados muito semelhantes com a few e few. Por isso que a gente sempre coloca eles em blocos para poder explicar um pouco melhor. Então, se eu digo, we sang a few songs, né? Nós cantamos algumas músicas. Músicas contáveis. Então, né, algumas eu uso então para indicar a few. Agora, se eu falar, I saved a little money, eu salvei algum dinheiro, um pouco de dinheiro. Eu não posso usar a few nesse caso, porque a few é só para substantivos que podem ser contáveis. Então, para falar que eu economizei, eu salvei, né, um pouco de dinheiro, eu uso a little ao invés de a few. Né? Mas os dois têm o significado de some, alguns, algum, um pouco. Né? Por outro lado, a gente tem o few e o little, sem o artigo na frente, sem o a. Se eu disser, she has few friends, eu quero dizer que ela tem poucos amigos, e não alguns, né? Ela não tem muitos amigos. Ou I have little money, eu tenho pouco dinheiro, e não um pouco, né? Tem um sentido mais negativo, eu tenho pouco, não muito dinheiro. Então, de novo, few é usado com os substantivos contáveis e o little com os incontáveis, né? Então, atenção com esses blocos, porque eles são muito parecidos, né? A few, a little, little, mas um significa some, tem um sentido positivo, né? Eu guardei um pouco de dinheiro, cantei algumas músicas. E o few e little tem um sentido negativo, ela tem poucos amigos, eu tenho pouco dinheiro, ok? O few sempre com contáveis, o little sempre com incontáveis. Outras expressões usadas com os incontáveis e contáveis é o some, any e no. O some, né, como a gente já viu, dá uma ideia de um pouco, alguns, e ele é usado na afirmativa. O any também tem essa ideia de um pouco, alguns, mas é sempre usado na interrogativa ou na negativa. E o no sempre usado na negativa. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, desses pronomes funcionando numa frase. Então, se eu pergunto, do you have any money? Você tem algum? Você tem um pouco de dinheiro? Então, frase interrogativa, eu uso o any. Yes, I have some money in my wallet. Sim, eu tenho um pouco, eu tenho algum dinheiro na minha carteira. Se eu quiser, então, a negativa, eu vou dizer no, I don't have any money in my wallet. Não, eu não tenho, né, nenhum, eu não tenho nada de dinheiro comigo. Okay? Como eu já usei don't me indica uma negativa. Então, eu não posso usar o no nesse caso, porque o no também é uma partícula negativa. Então, se eu já usei don't, eu vou usar o any. Okay? Agora, se eu não usei nenhuma partícula negativa antes, como no exemplo de baixo, no, I have no money. Pode ver que o verbo have, ele está na forma afirmativa. Então, para dar o aspecto negativo, eu vou usar o no. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então, as duas últimas frases, elas são iguais, são perfeitamente idênticas. Só que, em inglês, eles falam que isso é a dupla negativa. Eu devo evitar a dupla negativa. Se eu já usei o don't, que é uma negativa, eu uso o any, então, para não carregar o sentido negativo. Se o meu verbo está normal, have, na afirmativa, eu uso o no, então, para dar a ideia, né, de nenhum, de nada, negativo. Ok? Isso, é claro, é uma regra,
mas eu não devo aplicar essa regra para todos os exemplos que eu vir, né? Isso é o mais comum, indicando né, um pouco, nada e tal. Mas o some também pode ser usado em perguntas, se eu estiver oferecendo alguma coisa, né? Você quer um pouco de café, um pouco de água? Eu posso usar o some na pergunta. O N nem sempre vai aparecer com um don't ou isn't, né? Com um verbo que já está na negativa. O N pode aparecer com um verbo que tem um sentido, né? Que já carrega um sentido negativo. Por exemplo, lack. Lack é faltar, né? Não ter alguma coisa. Então, lack já tem um sentido que é negativo. Então, eu posso usar o N com esse verbo, porque ele tem esse sentido. Não precisa necessariamente ter a partícula, por exemplo, don't, para indicar uma negativa. Então, esse aspecto negativo que o N carrega, se ele estiver acompanhado né, de uma partícula negativa, ou de um verbo que tem significado negativo, apareceu numa questão da Unicamp, vestibular de 2011, que era uma questão sobre uma epidemia no Haiti, e a pergunta dizia o que explica a expansão dessa doença no país. Né, uma epidemia de cólera. E numa parte do texto ele falava they lack any immunity to the disease. Então, lack é aquele verbo que eu acabei de falar, ele tem um sentido negativo de falta. Né? Então, they lack any immunity. Então, a doença está se espalhando porque eles não têm nenhuma imunidade. Então, o N vai trazer esse sentido de nada, de nenhum, porque ele está acompanhando um verbo que tem já um sentido negativo. Interessante a gente saber sobre os substantivos é como eles se formam. Por que isso é importante? Isso pode aumentar o seu vocabulário sem você perceber, na verdade, porque se a gente souber alguns sufixos e prefixos, a gente pode saber o significado que eles têm e você juntando com uma palavra que você já sabe, você consegue formar uma nova palavra por meio da adição dessas duas partículas que você conhece. Por exemplo, se eu disser worker, bom, não sei o que é worker, mas vamos supor que eu sei o que é work, que é trabalhar. Então, se eu te falar que esse final ER significa aquele que faz aquela ação, então eu sei que o worker é aquele que trabalha. Worker, então, é um trabalhador. Então, por meio de uma palavra que você já sabia antes e um sufixo, você pode formar uma nova palavra, aumentando assim, então, seu vocabulário. Às vezes, até na prova, se você vê alguma palavra que você não conhece, mas identificar o sufixo, por exemplo, o ER, você pode, então, deduzir o significado daquele substantivo. Então, worker é aquele que trabalha, trabalhador. Liar. Lie é mentir. Então, liar é aquele que mente, é um mentiroso. Actor é aquele que act, que atua. Então, um ator. Né? Então, esses finais em ER, AR, OR vão indicar aquele que faz aquela ação. Scientist, eu tenho esse final em EST. Esse final indica aquele que se aplica ou que estuda aquilo. Então, scientist, aquele que se aplica ou estuda ciências. Musician, tem esse final em IAN. Então, é aquele que se aplica ou estuda música, um músico. Outros finais, né, outros sufixos são o ION, o ANCE e o MENT. Vamos né, colocar em termos de exemplo. Observation. O verbo observe, observar. Observation é o produto, é o resultado de observar, é observação. Né? Então, esses finais que eu acabei de citar vão falar sobre o produto ou o resultado daquela ação. Então, perform. Então, resultado, performance, é a performance, resultado do verbo perform. Development. Develop é desenvolver. Então, development é o resultado, o processo de desenvolver, desenvolvimento. Os outros finais que a gente tem ali no exemplo, né, NE e os dois S's e o ITY, eles formam substantivos abstratos. Então, se eu tiver, por exemplo, clear. Clear é claro, né? Por exemplo, alguma coisa ficou clara para você. Então, clearness vai formar um substantivo abstrato, que de claro é clareza. Responsibility vem de responsible, que é responsável. Vou então formar um substantivo abstrato, responsabilidade, responsibility. Então, conhecer um pouco desses sufixos pode ajudar, então, na hora da prova, se você não conhece aquela palavra, você pode deduzir o que ela significa por meio dos sufixos. E essa questão de formação de palavras apareceu no vestibular da FUVEST 2013, em que a gente tinha um poeminha chamado School. Ele é um pouco maior, eu peguei só a primeira estrofe para mostrar para vocês.
E o enunciado dizia o seguinte: após o primeiro dia na escola, o menino voltou para casa com um bilhete que dizia: Danny precisa de uma régua. Porque a exigência de uma régua pareceu apropriada. Então, no poema, dizia: I was sent home the first day with a note. Danny needs a ruler. Eu fui mandado para casa com um bilhete que dizia: o Danny precisa de uma régua. Ao ler isso, o pai nodded, ele concordou e disse que nada parecia mais apropriado, porque schools is for rules, as escolas são feitas para regras, countries need rulers, e os países precisam de governantes, de alguém que mande. Então perceba que a gente tem ruler no bilhete, que como é um contexto de escola, o sentido seria régua. Mas no quarto verso a gente tem countries need rulers. Os países precisam, nesse caso não tem como falar que os países precisam de réguas, Nesse caso vem o outro sentido que é um governador, alguém que mande, um administrador. Perceba que é a mesma palavra, mas ruler tem um duplo sentido, pode ser régua, e o outro significado de governante, de um administrador, vem pela formação de palavras. Rule é comandar, mandar. Ruler, então, é aquele que comanda. Então, você podia deduzir significado pelo sufixo. E aí, então, você veria o duplo sentido e dava para responder a pergunta por que essa exigência pareceu apropriada. Porque o pai achou que realmente as escolas são para regras e que o menino, então, precisava de uma pessoa que desse limite para eles, que o administrasse. Ok? Essa foi a nossa aula sobre substantivos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar sua questão. Continue acompanhando o nosso canal e até a próxima.